Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Chegamos para falar muito do Santos Futebol Clube. E olha, notícias importantes do Santos após a derrota de ontem, 2-0 para o Bahia, que não muda nada na classificação final do Santos Futebol Clube no Campeonato Brasileiro. Bom, o que vamos falar hoje na varanda mais famosa do Brasil? Nasce uma nova esperança no Santos Futebol Clube. Garoto Ângelo Gabriel. Olha, tem dados do Ângelo Gabriel no jogo de ontem. Presta muita atenção nesse garoto. É bom de bola. E fez o torcedor santista ontem se lembrar de grandes momentos de 2002, de 2010, 2011. Vamos falar muito sobre Ângelo Gabriel. E não dá mais, hein? Não dá mais para aguentar Arthur Gomes e Luiz Felipe vestindo a camisa do Santos. Quero falar muito sobre esses dois nomes que mais uma vez não jogaram literalmente nada no jogo de ontem. E o Soteldo, hein? O Soteldo deu uma declaração polêmica lá na Venezuela. Tá querendo deixar o Santos, Soteldo? Vamos falar muito sobre o Soteldo na varanda mais famosa do Brasil. E eu quero falar um pouquinho do VAR também, hein? Polêmico VAR, que ontem mais uma vez teve decisões polêmicas, não só no jogo do Santos, mas também no Internacional. É impressionante como o VAR normalmente erra sempre para os mesmos lados, né? É impressionante. Bom, vamos falar de Santos Futebol Clube, mas antes eu queria pedir para você deixar o seu like no vídeo e também se inscrever no canal. O Varanda Futebol Debate precisa muito do seu apoio para cada dia mais crescer e mostrar muito do Santos Futebol Clube para você. Bom, primeiro jogo de ontem, 2-0, o Bahia ganhou do Santos lá na Arena Fonte Nova, gols do atacante Rossi e do Alisson no final do jogo. O Santos, na minha opinião, fez um bom primeiro tempo, começou muito nervoso, acabou tomando um gol logo no começo do jogo, mas depois o Santos de fato conseguiu se impor dentro de campo e a molecada fez a diferença, principalmente o garoto Ângelo, 16 anos de idade. E aí nasce uma nova esperança na Vila Belmiro. O Ângelo jogou muita bola. Eu quero mostrar aqui os dados do Ângelo, mas antes de falar do Ângelo, vamos falar dos dados do jogo de ontem. Dados da SofaScore. Veja, o Santos teve 52% de posse de bola contra 48% do Bahia. Finalizações muito equilibradas, né? 16 do Bahia, 15 do Santos. A gol, 5 do Santos, 5 do Bahia. Finalizações para fora, 8 do Bahia, 6 para o Santos. Chutes trancados, 4 do Santos, 3 do Bahia. Escanteios, 4-4. Impedimentos, 2 do Bahia, 1 do Santos, faltas, 13 cometidas pelo Santos, 11 pelo Bahia. Enfim, foi um jogo muito equilibrado. Você consegue checar essas informações nesses números que eu passo, né? Então, de fato, foi um jogo muito equilibrado, Santos e Bahia. Por que o Santos perdeu ontem? Pelo sistema defensivo, de fato, do Santos Futebol Clube, ontem ter sofrido muito, principalmente nas laterais. O Wagner Palha não fez um bom jogo do lado esquerdo, bateu muita cabeça com o Alex, falhou na cobertura, estava muito nervoso o Wagner Palha, Wagner Leonardo, como prefiram, jogou muito mal. E do lado direito, realmente uma dupla ali que não funcionou. Luiz Felipe e Fernando Pilege bateram cabeça o tempo todo, né? O tempo todo. Luiz Felipe muito lento. Parece que corre realmente com um saco de cimento na panturrilha. É impressionante como o Luiz Felipe é inoperante. É impressionante. Até quando vamos conviver com o Luiz Felipe no Santos Futebol Clube? Não dá. Não dá. Continua improvisando o Wagner Palha na esquerda e mantém o inoperante Luiz Felipe na zaga. Tirar o Luiz Felipe. Espero que ele não jogue no final de semana contra o Santo André. O zagueiro que tem contrato com o Santos, já está 4 ou 5 anos no Santos Futebol Clube, que não conseguiu apresentar nada até agora. Ah, o Luiz Felipe veio com bagagem, o Luiz Felipe tinha tudo para render no Santos Futebol Clube, mas não rendeu. A torcida não aguenta mais ver o Luiz Felipe nem Arthur Gomes. Vou falar daqui a pouquinho do Arthur Gomes, mas não dá mais. Marcelo Fernandes precisa ter uma atitude de conhecedor de futebol e poupar esses jogadores. Todo jogo que o Santos entra com o Arthur Gomes, com o Luiz Felipe, perde.
perde ou eles falham. O Luiz Felipe falhou contra o Fluminense, fez um primeiro tempo ruim contra o Corinthians, e ontem contra o Bahia foi mal de novo, ou seja, 3 jogos que ele foi mal. Já dá pra pedir música no Fantástico. Não dá mais, né? Não dá mais. Quantos vídeos vamos precisar fazer aqui pós-jogo Santos e Fluminense, Santos e Bahia, Santos e Corinthians falando do Luiz Felipe? Claramente. E aí você pega um garoto, que é o Pilege, no lado direito, que ainda precisa amadurecer, precisa se desenvolver, coloca ele pra jogar do lado do Luiz Felipe, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Um sofrimento danado ontem no primeiro tempo contra o Bahia, assim como foi contra o Corinthians, assim como foi contra o Fluminense, o Santos sofre no setor defensivo. Então, muito mal a zaga do Santos ontem, com exceção do Alex, que na minha opinião fez uma partida regular no jogo de ontem, mas Wagner Palha improvisado na esquerda não funcionou, mas eu gosto desse jogador, acho que ele precisa jogar na dele, que é como zagueiro, e o Luiz Felipe tem que tirar. O Luiz Felipe não pode nem se apresentar para o Ariel Roland. Se realmente existe scout e funciona, precisa de fato tirar o cara. Para que tem análise de dados? Para que tem análise de desempenhos, de scout? Funciona esse negócio? Se funciona, tira o Luiz Felipe. Tira o Arthur Gomes. Como que pode um atacante que nem o Arthur Gomes, que não sabe nem cabecear? O Jean Mota colocou uma bola na cabeça dele com a mão, na frente do goleiro do Bahia. O cara não soube nem cabecear uma bola. E outra, né? Ele tenta chutar de fora da área todo momento. É um exagero de chutes de fora da área do Arthur Gomes sem qualidade. Não acontece literalmente nada. O Santos com o Arthur Gomes joga com um jogador a menos. Isso é claro. Né? Então assim, de novo, repito. Por que existe scout no futebol? O Santos está utilizando o scout? Se utiliza o scout, o Arthur Gomes não pode jogar mais. O cara não faz gol. Fez um gol de pênalti contra o Grêmio. O Luiz Felipe, se existe scout, não pode mais jogar na zaga do Santos. Falha todo jogo. Então, eu acredito na análise de desempenho. Acredito de fato no scout. Agora, precisa funcionar. Marcelo Fernandes não pode escalar por amizade. O Cuca não pode escalar por amizade. Porque o Luiz Felipe é boa pessoa. Cara, excelente. Eu sou uma pessoa maravilhosa, mas não jogo no Santos. Você que está em casa, eu tenho certeza que é uma pessoa excelente. Mas não tem qualidade para jogar no Santos. Então vamos com calma, né? Vamos com calma. Se o Santos quiser... O Flamengo ontem, né? Foi octacampeão brasileiro. Igualou com o Santos a quantidade de títulos. O Santos não ganha o Campeonato Brasileiro há 16 anos. E se continuar mantendo Luiz Felipe, Arthur Gomes, não vai ganhar por mais 16. Então é o momento de reciclar. É o momento de tirar esses jogadores que realmente ganham salário no Santos há muito tempo e não produzem literalmente nada... E virar chave. E virar chave. Ontem nós tivemos Ângelo, Alanzinho, Gabriel Pirani em campo, Sandri, Balieiro, Alex, Wagner Palha. Esses jogadores sim eu tenho paciência. Agora, Luiz Felipe, que está não sei quanto tempo no Santos e não joga nada. Arthur Gomes, que deve ter um empresário espetacular, hein? O Arthur Gomes deve ter um empresário espetacular. Daqui a pouco ele aparece aí no Real Madrid, no Barcelona, porque realmente é complicado, não dá pra entender. Não dá pra entender. Agora, vamos falar de coisa boa? Vamos falar do Ângelo, esse garoto que jogou demais ontem, encheu os olhos do torcedor santista. O Ângelo foi muito bem contra o Bahia. Percebam as estatísticas do Ângelo, né? Passes certos, praticamente 70% de passes certos. Esse garoto ontem jogou muita bola. Tô colocando na tela para você os dados do Ângelo no jogo de ontem. E o mais legal desse garoto, para quem viu o jogo e também acompanhou a transmissão do Varanda Futebol Debate ontem, que transmissão, hein? Alô, Flávio Chig, o narrador Varanda Show. Que bela transmissão ontem de Santos e Bahia. Para quem acompanhou ontem o jogo Santos e Bahia, com certeza se lembrou do início de Robinho, do início do Neymar no Santos Futebol Clube. Esse garoto tem muita personalidade. E o que chama muita atenção do Ângelo, comparando ele nesse primeiro momento, ainda de forma precoce, mas vale a pena voltar ao tempo, é a estrutura física desse garoto.
ele é muito mais forte, né, do que o Neymar, muito mais forte do que o próprio Robinho quando começou no Santos Futebol Clube, e ele vai pra cima mesmo, né? É um garoto de 16 anos com estrutura física de um garoto de 19, 20 anos de idade. Então é muito interessante esse garoto Ângelo. Ele fez um primeiro tempo magnífico pelo lado direito, cortou para meia, cavou faltas importantes para o Santos Futebol Clube e muita personalidade. É um garoto realmente, um diamante no Santos Futebol Clube. Olha, eu fiquei impressionado com a qualidade do Ângelo. Na minha opinião, não pode mais sair do time. Eu acho que, independente do Marinho voltar ou não, já precisa colocar o Ângelo para jogar. Marcão, mas tem 16 anos, tem que tomar cuidado. Sim, tem que tomar cuidado. Mas o melhor para um jogador desse nível é jogar. Ele só vai perder o medo e se desenvolver de forma rápida jogando, não é no banco. Não é no banco. O Ângelo conviveu durante toda a Libertadores do Santos, o Cuca já fez esse trabalho com o Ângelo, agora é jogo. Agora é jogo. Precisa dar minutagem, precisa dar rodagem para o Ângelo, que vai ser um grande jogador no Santos Futebol Clube, sem dúvida alguma. Então, gostei demais. Ontem também entrou Gabriel Pirani, jogador que tem multa rescisória de 100 milhões de euros. Não foi bem no jogo de ontem, mas é natural. Primeiro jogo dele como profissional, participando do jogo. Deu até um chute pro gol logo quando entrou, mas depois muito perdido, né? A Arena Fonte Nova é um campo grande, as dimensões do campo. Então senti um pouco o Gabriel Pirani ontem perdido em campo, mas é natural de um garoto que está começando agora. Não dá para comparar o Pirani nesse momento com o Ângelo, né? Que já tem muito mais rodagem, já vinha entrando em alguns minutos no Santos Futebol Clube. Então, 2-0 pro Bahia em Salvador, mas para mim não mudou nada na vida do Santos Futebol Clube. O que é muito importante é a avaliação do time de ontem. Luiz Felipe e Arthur Gomes não podem mais jogar no Santos Futebol Clube. Gostei do Jean Mota. Para mim o Jean Mota fez um bom primeiro tempo. Eu vi muito torcedor criticando o Jean Mota em grupos do WhatsApp e também na própria transmissão, mas eu discordo um pouco. Acho que o Jean Mota não é um craque, está longe de ser um excelente jogador, mas ontem fez boas jogadas, conseguiu de fato acrescentar no primeiro tempo. Mas não é craque, mas pode compor o elenco sim, na minha opinião, já que o Santos não pode contratar, né? Temos que lembrar aqui, o Santos não pode contratar jogador em 2021 até que pague o Atipato, né? O Santos deve para o Atipato, se não pagar, não vai poder contratar. Bom, falamos de Santos e Bahia, falamos do garoto Ângelo e agora a declaração polêmica do venezuelano Soteldo. Para a imprensa venezuelana, Soteldo falou no dia de ontem que deve deixar o Santos pós-Copa América. Ele entende que todo o trajeto dele no Santos, o ciclo dele está se encerrando, né? Está se encerrando o ciclo do Soteldo no Santos Futebol Clube e ele quer dar um pulo para um time de maior expressão na Europa. Ele pretende jogar no futebol europeu. Agora, não é novo essa informação do Soteldo, né? O Soteldo, para quem acompanha o Soteldo no Santos, ele já deu diversas declarações que o sonho dele é jogar no futebol inglês. Eu até acho que o Soteldo, tecnicamente, fisicamente, não tem condições de jogar no futebol inglês. Essa é minha opinião. Para mim, o Soteldo é um jogador muito bom para o futebol sul-americano. Talvez no futebol espanhol ele consiga jogar, mas olha, futebol alemão, futebol inglês, onde fisicamente o jogo é mais pesado, né? O jogo exige mais, eu acho que o Soteldo não teria tanto espaço. Mas é o sonho do jogador. Temos que respeitar. O Soteldo, durante todo o período que jogou no Santos, que joga no Santos, sempre vestiu a camisa com muito amor, com muita dedicação. Então, eu não achei uma falta de respeito do Soteldo, não. Eu respeito o Soteldo, até porque o Soteldo já tem 2 anos e meio no Santos Futebol Clube e nós temos que respeitar a decisão do jogador. Agora, isso vai na contramão daquilo que o Ariel Roland pediu para a diretoria. O Ariel Roland pediu para não negociar o Soteldo, porque entende o Soteldo como jogador, de fato, essencial para o time do Santos em 2021. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E o VAR, hein? E o VAR, meus amigos? O VAR que não deu um pênalti claro, na minha opinião, é sobre o Arthur Gomes, o árbitro do jogo. O árbitro do jogo de ontem, Paulo Roberto Alves, nem sequer foi ao monitor. É impressionante, né?
O Arthur Gomes foi empurrado sim dentro da área. Pênalti que foi dado várias vezes no Campeonato Brasileiro para Flamengo, para Fluminense, para Internacional. E para o Santos, realmente, para marcar o pênalti, só se arrancar uma perna ou se arrancar um braço. O VAR é um caso à parte. Eu acho que os presidentes de clubes que foram prejudicados esse ano, o Santos está no ranking dos times que mais tiveram decisões contrárias dentro do jogo, precisam de fato ir à CBF e discutir isso com o Gaciba. Não dá. Não dá para você continuar disputando um campeonato brasileiro com tanta interferência do VAR. Você vê uma Libertadores da América onde o VAR praticamente não participa. Você vê a Champions League onde praticamente não existe intervenção do VAR e quando existe é rápida e certeira. E no futebol brasileiro continua interpretação. Vide o lance ontem do pênalti do Internacional, que na minha opinião a bola bateu sim na mão do Ramiro e de forma... Se foi de fato, se ele quis deixar a mão ou não, é outra questão. Agora, que ele de fato levou vantagem no lance, levou. É pênalti. É pênalti. Por que para uns aquele pênalti é marcado e para outros não é marcado? Essa é a grande dúvida. Então, enquanto houver interpretação no VAR, para mim, infelizmente, não tem nenhuma credibilidade. Eu não acredito no VAR no Brasil, porque as pessoas que comandam a ferramenta, na minha opinião, são duvidosas. Essa é a grande realidade. A ferramenta é espetacular, é excelente. Mas as pessoas que comandam o VAR, que comandam essa ferramenta, para mim, são duvidosas. É isso, varandeiros. Encontro marcado hoje, 20 horas e 30 minutos com você, ligado na varanda mais famosa do Brasil. Lembrando que tem Santos e Santo André e Santos, no Canindé, domingo, 19 horas, com transmissão ao vivo, da varanda mais famosa do Brasil. Varandeiros, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, tenho recebido muito WhatsApp, muita mensagem, é a varanda mais famosa do Brasil, crescendo a cada dia. Um grande abraço, até 20 horas e 30 minutos, valeu galera, tchau!